Bem-vindos a mais um episódio do Corporate Innovation Talks. Nessa série a gente está fazendo diretamente do Vale do Silício. Estou aqui com os sócios da InnoScience, Max, Marco, Dago, bem-vindos, vamos nessa. Nesse episódio a gente vai tratar de dois temas muito importantes dentro da discussão da inovação corporativa, que é o papel da área de inovação ao longo do processo e como a área de inovação ela se posiciona após o piloto, né, que é um elemento aí importante também de, uma vez testada a solução, identificado o potencial dela, como que se faz essa transição, né, entre o piloto para o rollout e de que maneira a gente organiza isso e qual é a boa prática de fazer. Bom, vamos começar com o tema da área de inovação. Acho que esse é um elemento importante, né, de qual é efetivamente o papel dela e quais são os modelos que as organizações elas podem adotar. Max, você quer começar? Legal, bora Felipe, legal estar aqui, esse momento importante aí do livro Simbiose Corporativa para a gente bater esse papo. As áreas de inovação, na maior parte das empresas, nos últimos anos, exerceram um papel que é uma pequena estrutura centralizada como suporte, difundindo metodologia, capacitando times, conectando com o ecossistema. Esse papel de unidade de suporte, ele é adequado por um tempo ou numa organização que tenha cultura adequada para isso. É um papel onde a inovação é um enabler da execução que acontece nas áreas. Então, ao longo do tempo, os KPIs não podem ser alterados para KPIs de enabler, para KPIs de execução. Mas esse é um dos modelos. Um segundo modelo é o centro de inovação, onde, ainda numa estrutura centralizada, a inovação não só alimenta o pipeline, mas ela executa um conjunto de projetos que ela tem maior condição de executar do que as unidades de negócio, por estar menos conflitada em função da necessidade de execução do dia a dia e por ter os conhecimentos e o tempo para focar na exploração desses projetos. Um terceiro modelo é a comunidade de praticantes. É um modelo mais descentralizado, com pessoas nas áreas de negócio que reportam matricialmente para uma estrutura de inovação, mas que são pessoas de inovação. Então, nós trabalhamos com uma farmacêutica que tinha o gerente de um determinado produto e, par dele, era o gerente de inovação daquele produto. Então, um tocava o base business e o outro tocava o new business. E, nesse caso, é uma estrutura descentralizada, mas que a pessoa é de inovação full time. E não no tempo que sobra, dado que a gente brinca que ninguém faz nada incrível no tempo que sobra. E o quarto modelo, que algumas indústrias têm operado, é um modelo que ele está focado na execução, mas ele está focado numa abordagem mais descentralizada, que é a rede e posto avançado. Então, é um conjunto de estruturas, por vezes até físicas, que grandes multinacionais farmacêuticas têm, de estruturas de P&D e inovação ao redor do mundo. Então, eu diria que esses são 4 modelos. As empresas não precisam incluir um único modelo no seu conjunto de abordagens, mas elas precisam saber qual é o seu modelo para ter KPIs e estrutura adequadas para esse modelo. Alguns dos nossos clientes, por exemplo, têm um conjunto dessas estruturas. Eles não precisam ser únicos, né? Eles podem se combinar. Não são excludentes. Né? Eu já vivi na prática uma combinação entre o modelo de unidade de suporte e de centro de inovação, né? Onde para os projetos que estavam mais próximos ao core business, a gente fazia o suporte, né, e controlava a metodologia, e para projetos mais afastados do core, a gente fazia a execução desses projetos, uma vez que dentro da organização não existiam líderes encarregados daquela função, né? Porque eu estava falando de algo afastado do core. Isso é comum, essa combinação. Né? Complementação, né, Marco? Eu acho que o ponto não existe um melhor que o outro também, né? Assim, todos os 4 funcionam com o devido direcionamento estratégico. É aquela coisa, a estratégia
define os veículos, a estratégia define o modelo de governança, a estratégia define o que a gente vai colocar na pauta das pessoas, enfim, é a importância dessas coisas estarem sincronizadas, essas coisas estarem, né, conversando umas com as outras, né, porque ok, você trouxe o tema da farma, para a farma faz sentido, para aquele caso faz sentido os dois modelos adotados, mas pode ser que para outra empresa... Para aquela empresa farma. Isso. Uma outra empresa farma... Ainda não. Aspectos culturais são relevantes aí dentro dessa escolha. Exato. E isso, né, eu acho que essa é uma discussão muito recorrente, né? Quem trabalha com inovação corporativa, eu acho que está sempre nesse dilema, assim, né? De se questionando para onde, como ela deveria estar operando e qual é a visão de como ela no futuro vai operar, né? Assim, o papel dela dentro da organização, né? Porque em algum momento se fala, pô, mas eu quero o meu... A gente ouve muito isso assim, né? O meu sonho, né, é não ter mais a área de inovação. Não é isso que é o... Acho que esse é um... Há uma década atrás, esse era o mantra. Eu quero criar uma área que vai se deixar de investir aqui se 10 anos. Exato. E pode ser que esse mantra aí, ele nunca se realize dependendo de qual foram os desafios que forem sendo colocados na agenda, né? Ou seja, porque a gente vê aqui, a gente está aqui no Vale, a gente fala do Google, mas o Google é, cultura de inovação e tudo mais, tem os laboratórios O Google X está dedicado. Exato, né? Então, acho que a gente não precisa ser radical nesse ponto, o que a gente precisa é ser racional, a gente precisa tomar as decisões baseadas no contexto da empresa. Coerente, que é o ponto que tu trouxeste. O ponto que tu trouxeste é sobre coerência, né? Ou seja, a estratégia determina a estrutura. Essa é a frase do Chandler, de 1960 e poucos, né? Strategy shapes structure. E não o inverso. Exato. Então não dá para começar no... Quantas pessoas, né, recentemente, recebi uma ligação do Head de Inovação, preciso apresentar uma proposta de área de inovação para o VP que vem da matriz daqui a uma semana. Mas área de inovação para fazer o quê? Mas seriam 2 devs e um UX, um cara para fazer conexão com o ecossistema e um PMO, mas para fazer o quê? Qual é o teu mandato? Qual que é a tua estratégia? Mas o cara precisa entregar uma proposta de área de inovação. Nesse caso, ele precisa ter a disciplina e a coragem de levantar a mão e falar, eu preciso falar contigo, VP, para a gente alinhar o que a gente quer. O entregável disso tudo, né? Manda o nosso capítulo 1 da série. Exato. Né? Primeiro precisamos definir qual é a estratégia, para depois definir qual é a estrutura. Não, e tem o inverso disso também, né? Tem a empresa que define uma estratégia com uma ambição enorme, mas no final das contas, não, mas a gente só tem 2 recursos aqui, são esses 2 aqui que vão transformar a organização. Aí também. Legal. Eu queria avançar agora no tema do rollout, né? Que é o desafio que muitas organizações têm, né? De fazer a tradução do projeto piloto bem sucedido no rollout, que vai, de certa forma, refletir em resultado para a organização. Mas a gente tem experiência, como a gente comentou em outros episódios, né? O livro Simbiose, ele é o fruto de uma experiência aí de mais de 500 projetos pilotos, quase 600 projetos pilotos que a gente executou junto com os nossos clientes. E a gente aprendeu muita coisa com isso. Ou seja, por que as coisas funcionam, por que eventualmente os projetos não rolloutam. E aí eu queria explorar um pouco desse tema, Roberto, se pudesse trazer assim, de quais são os aprendizados que a gente tem nesse sentido, né, os fatores chaves, ou por que os projetos eventualmente escalam ou não. Legal. Esse é um ótimo ponto, né, Felipe? E começaria dizendo o seguinte, né, que experimento traz aprendizados. Né? Por vezes, nós vamos ter sucesso no desenvolvimento do piloto e esse piloto vai virar um negócio consolidado posteriormente, né, que vai ser escalado dentro da organização, e por vezes não. E quando a gente observa que isso não acontece, por vezes é falha durante o processo de execução do piloto, ou de fato aquela hipótese que a gente estava testando, ela não se confirmou e não deveria se confirmar, mas a gente teve um aprendizado ali. Porém, muitas vezes, as hipóteses se confirmam, as incertezas se confirmam, as incertezas são validadas, os resultados aparecem, mas aquele piloto, aquele experimento não é escalado. E nós fizemos um levantamento, né, pessoal, recentemente, aí, cerca de 70% dos pilotos que não eram escalados, não era por uma questão vinculada, falando de inovação aberta, não era uma questão vinculada ao parceiro, à A startup. tecnologia da startup, a solução dela, né? Era uma questão da organização.
né, da corporação. Seja porque não conseguia priorizar aquilo no backlog dos produtos, seja porque não tinha o recurso financeiro aprovado para escalar aquele produto naquele momento. Então, os motivos são diversos, né? E competem muito a política corporativa que muitas vezes acontece, né? O trabalho de bastidores, muitas vezes, para quem está liderando o desenvolvimento de um experimento, é fundamental, porque ali na frente tu vai se deparar com a realidade de ter que negociar com seus pares, com outras áreas, para garantir a escala daquele negócio. Então eu vejo que esse é um ponto importantíssimo, né? E que nós precisamos fazer com que as áreas tenham entendimento disso, para que elas possam agir da forma mais adequada e garantir que nós tenhamos pilotos mais escaláveis. Hein? E aí eu quero voltar de novo assim ao tema ali da governança e dos papéis da área de inovação nesse momento aí que é o momento do rollout, né? Assim, e os diferentes modelos de como é que a área de inovação pode se envolver. Quem é que quer trazer aqui? Eu posso falar. A gente, acho que tem um ponto importante aqui, antes de entrar em quais são os principais modelos que a gente tem observado, é que é importante a gente ressaltar que o rollout, né, também é escopo da área de inovação. A área de inovação, a gente tem visto que, né, que a perpetuidade da área de inovação depende dessa entrada no rollout, na implementação. Porque é aí que a gente vai conseguir trazer valor da inovação e comprovar os investimentos que foram executados em toda a cadeia. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? E isso que tu fala é tão verdadeiro, cara, que muitos desafios, muitos experimentos que acabam não sendo escalados, não são escalados muitas vezes porque o desafio não deveria ter sido priorizado, né? O desafio não deveria ter sido priorizado. E aí, dentro desse contexto de participação do rollout, a gente vê 3 grandes modelos. Tá? E talvez esses modelos dependam de variáveis que, na maior parte das vezes, estão relacionadas à organização, à autonomia da organização e o quão importante aquele projeto é para a organização, e ao quão afastado aquele projeto está do core da empresa. Então, a gente vê, por exemplo, onde a área é uma central de monitoramento, ela só acompanha a execução de projetos de rollout que estão sendo feitos pelas áreas de negócio, porque elas têm interesse, porque elas têm total conhecimento e autonomia para fazer aquilo. Mas ela precisa desse dado para reportar, né, Marco? Mas ela, por ser dona da inovação, ela precisa consolidar esses resultados. Talvez um segundo modelo, né, seja um modelo de PMO, onde ela precisa acompanhar de forma mais intensa esse projeto. Provavelmente pode ser um projeto mais complexo ou que requeira, né, um suporte adicional para que aquele projeto ganhe tração. E talvez um terceiro nível, onde ela é um delivery center, onde ela executa realmente o rollout. E é muito provável que nesse modelo seja para projetos que estão mais afastados do core do negócio, né, onde os conhecimentos do core não são tão relevantes para escalá-lo. E aí você precisa de uma atuação muito mais intensa de execução desse rollout. Muito bom. Acho que, de novo, o contexto, de novo, enxergar isso de forma organizada e entender qual é o melhor naquele contexto, naquela empresa e para aquele tipo de projeto. O Dago trouxe um ponto. O piloto gera aprendizado, mas é o rollout que gera resultado. Esse é um Ninguém vive de piloto. piloto, Ninguém vive de piloto. Queria agradecer, pessoal, aí pela participação. Valeu. Mais uma vez. Convidar a assistir os outros episódios da série e também conhecer o livro Simbiose Corporativa. A gente explora esse e outros temas que a gente tratou aqui nessa edição especial aí do Corporate Innovation Talks na série. Esse é o último episódio da série especial no Vale do Silício e até breve.